para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Vamos, em conexão com o nosso anjo guardião e com os nossos mentores, agradecer a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, pela família, agradecer pelo nosso trabalho, pela oportunidade divina de estarmos experienciando a vida na Terra. Vamos agradecer ao Cristo Jesus, o Mestre da Luz, que Ele esteja fazendo morada não só em nosso lar, mas em nossos corações. Que os ensinamentos de hoje possam ser significativos para a iluminação do nosso espírito, na evangelização de nós mesmos, na nossa transformação interior. Que o passe seja para nós o instrumento divino de tratamento, de cura, de todas as mazelas que nós ainda carregamos no corpo. Jesus, que o Senhor abençoe a nossa água com todas as energias do seu reino divino. Que a água seja transformada nessa fonte rica e inesgotável de recursos para alimentar não só o corpo, mas principalmente o espírito. Nos ensina Jesus, no trabalho de transformação do campo vibracional de nosso lar. Que nossa casa seja uma escola de bênçãos, onde nós possamos trabalhar junto aos nossos tutelados na transformação de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, pelas bênçãos de mais um culto do Evangelho em nosso lar. E prosseguindo os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, capítulo 155, Contra a insensatez. Abaixo, uma epístola de Paulo, carta endereçada aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? E através desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem, trazendo para nós o convite à reflexão. Assim prossegue o benfeitor espiritual. Um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão, assim, a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções, conseguia a cura, porém refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a estes mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres, em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino, e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido
servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos, compostos pelos pruridos de recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada, em companhia da humildade portadora de luz imperecível. O tema que Emmanuel traz para nós através da epístola de Paulo. Paulo é bastante duro quando fala da insensatez com que os discípulos agem mediante a busca pelo conhecimento e pela fé. Então, para quem não conhece o trabalho de Paulo, por onde ele passava, ali era fundada uma comunidade. E essa comunidade acabava erguendo pequenos locais de oração. E como ele não podia estar presente em todas estas comunidades, ele se comunicava por cartas. E às vezes ele recebia mensagem de que essas comunidades estavam beirando ao fracasso. E aí, quando ele se reporta aos Gálatas, ele diz assim: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? É uma questão muito dura que Paulo coloca. E ela está presente no nosso cotidiano. Porque muitas vezes, nós, devido à nossa insensatez, nós acabamos por construir, no que se refere à nossa fé, a casa pelo telhado. A nossa insensatez faz com que nós agimos muitas vezes por impulso, esquecendo de sermos racionais. Agimos sem sabedoria e muitas vezes as nossas ações, essas ações insensatas, faz com que nós provoquemos não só a violência contra nós mesmos, da nossa consciência, mas também faz com que nós acabamos por violentar as leis divinas. E Emmanuel vem dizer para nós, muitas vezes desta falta de maturidade, dessa falsa compreensão que nós temos do trabalho na região superior. Muitas vezes nós trabalhamos de maneira tendenciosa, de maneira gananciosa. Somos barganhadores. Queremos estar perto de Jesus, mas muitas vezes agimos pelo impulso. Esquecemos de que Jesus nunca cobrou nada de nenhum de nós, mas nunca disse para nós que o caminho seria fácil. E nós, pela nossa imaturidade, pela nossa falta de sensatez, esperamos que Jesus faça tudo por nós, facilite a nossa vida, nos dê a condição de plenitude total no campo material e no campo espiritual. E na verdade não é bem assim. O que Jesus nos oferta são ensinamentos, são exemplos, são valores, para que nós possamos analisar cada um dos nossos passos à medida que nós vamos caminhando. E à medida que as dificuldades vão surgindo, que nós saibamos ser humildes e agradecer ao Pai da vida,
por tê-las ao nosso lado, porque as dificuldades também nos dão a oportunidade de crescimento. Os nossos erros também nos ajudam a fazer a correção do caminho. Faz com que nós tenhamos mais sensatez diante das nossas atitudes, diante do nosso comportamento. Faz com que a gente volte para as questões interiores. E nós, muitas vezes, apaixonados, dominados pelo impulso, queremos, porque nós servimos ao Cristo Jesus, nós queremos que a nossa vida seja fácil, seja plena. E nos esquecemos que nós estamos experienciando a vida na terra. E se nós estamos na terra, neste plano de provas e expiações, é porque nós temos corrigendas a ser feitas no campo íntimo de cada um de nós. E às vezes as dificuldades, não é que o Criador nos castiga, não é que Jesus nos abandona, não, as dificuldades são importantes para que nós possamos conhecer melhor a nós mesmos, trabalhar efetivamente para o progresso que se faz necessário do campo espiritual. Mas, enquanto nós permanecermos construindo a nossa jornada enquanto espíritos em processo contínuo de evolução, enquanto nós continuarmos construindo a nossa casa espiritual pelo telhado, as nossas dificuldades sempre se multiplicarão. Porque nós precisamos estar sempre ligados ao campo da razão, alicerçando a nossa fé, com base nos estudos, nos conhecimentos, nos princípios e nos valores que vão nos transformar intimamente. E quando nós estivermos alicerçados no campo íntimo, toda essa fortaleza, toda essa compreensão da missão e dos valores que o Cristo Jesus deixou para cada um de nós aqui na Terra, elas vão estar presentes na nossa caminhada, no nosso comportamento. Então, todos aqueles valores que alcançamos no campo íntimo vão estar presentes no nosso cotidiano de vida. Então, nós vamos deixar de ser aqueles filhos que reclamam o tempo todo do pai. Reclamam que a vida está difícil, que o pai não nos oferta, que o pai não nos atende. Quando, na verdade, desde o momento que nós reencarnamos na Terra, o Pai, que é puro amor e bondade, não faz outra coisa a não ser atender a cada um de nós, atender aos nossos apelos, atender às nossas necessidades, enquanto almas que experienciam a vida na Terra. E de que maneira o Pai nos atende então? Quando nos dá a saúde e a capacidade do desenvolvimento do campo intelectual, moral e espiritual. E o que ocorre com a maioria da humanidade é que nós somos eternos pedintes. Nós queremos as coisas prontas. Não queremos trabalhar por nós. Nós, por acreditarmos ter escolhido ser cooperadores do Cristo Jesus, acreditamos então que o Pai estará facultando a nossa marcha, facilitando o nosso caminho. E na verdade, o Pai já nos deu todas as ferramentas e possibilidades divinas para que nós pudéssemos trabalhar de maneira racional para alcançar a luz que o nosso espírito precisa. E às vezes, o Pai nos oferta exemplos divinos através da natureza,
através dos seres menores, de como eles são resilientes, como eles trabalham diuturnamente para atender às suas próprias necessidades. Mas nós queremos facilidade. Sendo seres racionais, queremos facilidade. E o Pai nos oferta, então, as possibilidades divinas para deixarmos de ser barganhadores da nossa fé, que busquemos nos ensinamentos de Jesus as ferramentas divinas, primeiro da humildade, depois que nós busquemos o trabalho para que a luz dos ensinamentos do Cristo Jesus seja imperecível na nossa vida. Que todas as nossas conquistas possam ser imperecíveis. Que todos os valores que nós alcançamos ao longo da caminhada, que possam ser valores transformadores do nosso campo íntimo. E quais são estes valores? Primeiro, a humildade. Depois, a humildade traz para nós a capacidade do perdão, da bondade, da fraternidade, nos dando a oportunidade de nos despirmos do orgulho, da vaidade, da prepotência, da ganância, das maledicências. Então, quando nós estivermos verdadeiramente atrelados às virtudes do amor, da bondade, da fraternidade, com certeza, nós vamos compreender a missão de cada um de nós aqui na Terra. Vamos deixar de ser almas insensatas. Vamos trabalhar com o objetivo contínuo de iluminação do nosso espírito. Vamos trabalhar efetivamente como cooperadores do Cristo Jesus, deixando para trás os vícios de sermos barganhadores. Vamos abraçar no trabalho do voluntariado a oportunidade de servir verdadeiramente os nossos irmãos. Vamos aprender a agradecer a Deus pela oportunidade de servir os nossos irmãos, de aprender com as dificuldades do outro. Vamos aprender todos os dias com o Cristo Jesus, de que nós é que construímos o nosso caminho à medida que nós vamos caminhando. E se nós temos obstáculos, dificuldades no nosso caminho, não é culpa do Cristo Jesus, não é que o Criador nos abandonou. É porque, infelizmente, todas essas dificuldades muitas vezes faz parte das nossas próprias escolhas. Porque nós somos sabotadores da nossa marcha. Queremos encurtar o caminho. Nós queremos que o tempo de Deus seja o mesmo tempo nosso, e não é. Muitas vezes, quando nós pedimos alguma coisa para Deus, nós nos esquecemos de que Ele é o Pai, de que Ele conhece nós melhor que nós mesmos, sabe das nossas necessidades. E muitas vezes, essas dificuldades, estes obstáculos, são, na verdade, bênçãos e oportunidades para que nós possamos trabalhar para vencer a nós mesmos, vencer as nossas limitações. Que crescimento nós alcançaríamos no campo espiritual se o Pai facilitasse tudo para nós? Não. Quando nós temos alguma limitação, seja no campo intelectual, moral ou espiritual, nós precisamos aprender a trabalhar efetivamente para vencer a nós mesmos.
administrar com sabedoria o tempo, sermos sensatos, agirmos com sabedoria. E se nós temos dificuldades, nós temos que aprender a dialogar com o Pai. Ao invés de ficar pedindo as coisas prontas, me dê isso, me dê aquilo, que nós aprendamos a dialogar com o Pai através da oração, pedindo sempre a este Pai de amor e bondade, sabedoria, conhecimento, sensatez, racionalidade, para que nós possamos vencer as nossas limitações, vencer as nossas dificuldades. E se vamos, por nossa escolha, sermos cooperadores do Cristo Jesus, que nós abracemos essa oportunidade com amor, agradecendo ao Cristo por ter nos aceito em sua vinha e servindo efetivamente, sem pedir nada para nós, porque nós temos que alcançar a maturidade espiritual, de que o Pai conhece as nossas necessidades e ofertará a cada um de nós aquilo que é necessário para alimentar as nossas necessidades no campo material e no campo espiritual. Então nós temos confiança, mas que aprendamos também a fazer a nossa parte, que sejamos cada vez mais, durante a nossa marcha, sensatos, buscando na oração, ao invés de pedir, agradecer pelas dificuldades, mas pedindo a Deus sabedoria, clareza de ideias, para que nós possamos, de maneira sensata, encontrar todas as soluções que nós precisamos para ter paz, luz, harmonia e equilíbrio durante a nossa marcha, porque todos nós somos espíritos que caminham buscando todos os dias a evolução que se faz necessário para alcançarmos a luz. E quando nós estivermos cansados, busquemos no Cristo Jesus as orientações necessárias, porque o Cristo é o professor das almas, o caminho, a verdade e a vida para cada um de nós. É o que a gente tem com muita humildade para acrescentar numa lição tão brilhante, onde Jesus nos convida a caminhar com sensatez, iluminando os nossos passos à medida que nós vamos caminhando, através das nossas atitudes, das nossas ações, através da maneira com que nós servimos aos nossos semelhantes, com amor, com bondade e fraternidade. E é com esse sentimento de gratidão que nos unimos a esta pleiade celestial para agradecer a Deus por mais este culto do Evangelho em nosso lar, vibrando paz e luz para a nossa comunidade, para os moradores da nossa rua, aqueles que estão mais próximos de nossa casa, que estejamos unidos, trabalhando sempre com bondade, com amor, com fraternidade e respeito pelos nossos semelhantes. Vibramos paz e luz pelos templos, pelas casas de oração, pelos seus dirigentes, pedindo a Deus que estas portas estejam sempre abertas para acolher a tudo e a todos, e que nós sejamos humildes ceareiros do Cristo Jesus, servindo nas casas de oração a todos aqueles que vão, famintos não só do pão da carne, mas do pão da alma. Vibramos paz e luz por todos os nossos consanguíneos, pedindo a Deus, por aqueles que estão na dimensão maior, que alcance nos educandários da alma a oportunidade de trabalho efetivo para a iluminação do espírito, aos que estão na morada terrena, que recebam a nossa visita através de vibrações, que seja iluminado não só o ambiente doméstico, mas o coração dos nossos irmãos, que os laços consanguíneos sejam reapertados pelos laços do amor, da bondade, do perdão, do respeito e da fraternidade. Vamos vibrar paz e luz para o nosso ambiente de trabalho, para os nossos companheiros de jornada, pedindo a Deus que o trabalho seja ferramenta divina
para que nós alcancemos a prosperidade material e espiritual. Agora nós vamos apresentar os nossos tutelados aos benfeitores celestes. Pedimos o auxílio destes amigos de luz para o trabalho de limpeza em cada cantinho da nossa casa. Que seja expurgado do nosso lar todas as energias que não são compatíveis com a paz, com a luz, com a harmonia, com a saúde, com o equilíbrio do nosso ambiente doméstico. Que seja projetado em cada cantinho da nossa casa a luz da paz, do amor, da consolação. Que nossa casa seja escola de bênçãos, de transformação de todas essas almas humanas. Jesus, abençoe, para que nós estejamos efetivamente no caminho, no trabalho que se faz necessário para a melhoria do campo íntimo de cada um de nós. Que haja compreensão, amor, bondade, fraternidade e perdão. Abençoe o pão de cada dia, que a partilha seja justa, que nós sejamos uns pelos outros, trabalhando sempre pela evolução de cada um de nós. Jesus, que todas essas energias que alcançamos no interior de nosso lar, esteja presente no exterior de nossa casa, atendendo as nossas plantas, aos nossos animais de estimação. Jesus, agora nós lhe pedimos pela nossa família universal, onde pulsa um coração humano, que ele seja preenchido de fé, de amor, de esperança. Que os homens possam trabalhar em prol da sua evolução intelectual, moral e espiritual, sempre utilizando a sensatez. Que no campo racional possa haver a evolução, para que nós aprendamos a ser uns pelos outros, a não deixar ninguém para trás. Que nós possamos ser um só povo, uma só nação. Que tremule em nossos corações a bandeira alva do amor, da bondade, da compreensão e da fraternidade. Que este Cristo redivivo possa estar presente em nosso coração, trabalhando junto conosco na nossa transformação interior. Abençoe todos os lares que padecem pela dor do luto. Ilumina todos os corações. Permita, Jesus, que a prece possa unir aos que ficaram na dimensão terrena com os que foram morar na dimensão maior. Abençoe os lares que padecem pela enfermidade dos seus entes queridos. Abençoe para que a medicina, junto com o passe, junto com as orações, possa produzir o efeito salutar da cura. Que as famílias permaneçam unidas nestes momentos de dor e dificuldade. Abençoe as famílias que padecem pela falta do lar, pela falta do trabalho, pela falta do pão de cada dia. Contemple os nossos irmãos com o trabalho, com a moradia segura, com a união das famílias. Abençoa, Jesus, os lares desfeitos pela amargura, pelo ódio, pelo rancor, pela insensatez das palavras. Ata, Senhor, os laços consanguíneos com os laços do amor, da bondade, da fraternidade e do perdão. Abençoa, Jesus, toda a nossa família universal. Abençoe o nosso planeta Terra. Abençoe aqueles que estão nos asilos, mendigando a assistência da família. Abençoa, Jesus, as crianças nos orfanatos. Abençoe todas as instituições de ensinos e seus orientadores, para que possam trabalhar, auxiliando na evolução intelectual de todos os nossos educandos. Abençoa, Jesus, todos os nossos irmãos que hoje padecem nas penitenciárias. Que nossas vibrações cheguem a cada um dos nossos irmãos. Abençoa, Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais,
padecendo pela prova da dor. Leva o bálsamo de alívio através das mãos dos médicos, dos enfermeiros. Leve a consolação para todos estes nossos irmãos. Jesus, pedimos agora, pelo estado do Rio Grande do Sul, por todas as almas que hoje padecem, que choram pela partida dos seus entes queridos, que ainda enfrentam dificuldades pelas perdas materiais e pelas perdas humanas. Que nossas vibrações cheguem como pétalas de luz, consolando todo esse povo. Derrama suas bênçãos sobre cada um dos nossos irmãos. Permita que a nossa Mãe Maria Santíssima coloque sobre toda essa gente o seu manto de luz, com sua divina proteção. Jesus, esteja conosco neste momento que nós vamos ofertar ao Pai a oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada Mãe, por dar efeitos celestes por mais este culto do Evangelho em nosso lar.